Ezequiel capítulo 28. Deus castiga o altivo rei de Tiro. Eis que novamente veio a palavra de Yahvé a mim, dizendo: Filho do homem, dize assim ao governante de Tiro: Assim declara Yahvé, o Senhor e soberano Deus. Na arrogância do teu coração disseste: Sou um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu és apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Porventura és mais sábio que Daniel? Não haverá mistério ou segredo que tu não possas desvendar? Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria e teu entendimento pleno que granjeaste riquezas e acumulaste ouro e prata entre teus tesouros? Por tua grande habilidade comercial, conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas, o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Portanto, assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Por que imaginas que és astuto, tão sábio quanto Deus? Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis e implacáveis dentre as nações mais impiedosas, e farei com que te ataquem violentamente. Eles empunharão suas espadas contra a tua formosura e tua sabedoria, e traspassarão toda a tua glória e resplendor. Eis que far-te-ão descer a cova, e certamente terás uma morte brutal em meio aos grandes mares. Porventura ainda replicarás: Eis que sou um Deus, diante daquele que te chama à morte? Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não Deus. Terás tão somente a morte dos incircuncisos, e ainda pelas mãos cruéis de estrangeiros pagãos. E tenho dito: palavra do soberano Yahvé, o Senhor. Então veio a minha palavra de Yahvé ordenando: Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim declara o Senhor Deus. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fez de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal, que te consumiu, e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos. Todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegaste a um fim horrível, e jamais subsistirás. Profecia contra Sidom. Então veio a minha palavra de Yahvé, o Senhor, dizendo: Ó filho do homem, volve o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E dize: Assim declara Yahvé, o eterno e soberano: Eis que me posiciono contra ti,
e manifestarei a minha glória no meio do teu povo. E assim todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Quando no meio do seu povo eu executar meus juízos, castigar todos os seus moradores, e nela santificar o meu nome. Portanto, eis que mandarei uma doença epidêmica sobre ti, e farei com que sangue corra em abundância por tuas ruas. Espadas surgirão de todos os lados, e muitos serão os que morrerão no centro da cidade. E todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. A casa de Israel nunca mais terá vizinhos maldosos que a firam, como roseiras bravas com seus espinhos pontiagudos e dolorosos. Porquanto todos eles entenderão que eu sou Yahvé, o soberano Senhor. E assim diz o Eterno Soberano: quando eu reunir a casa de Israel dentre as nações nas quais foi espalhada, eu me revelarei santo para todos eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual concedi como herança ao meu servo Jacó. Então todos viverão ali em segurança, edificarão suas próprias casas e plantarão suas vinhas, viverão em paz e tranquilidade quando eu executar meus juízos e castigar todos os povos que estão ao teu redor e te fizeram mal. E assim todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 29. Profecia contra o Egito. No dia 12 do 10º mês do 10º ano, veio novamente a mim a palavra de Yahvé, nos seguintes termos: Ó filho do homem, volve o teu rosto contra o faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele e contra toda a nação do Egito. Abre, pois, a tua boca e dize: assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Eis que posiciono-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso que repousa em meio aos teus rios, e exclamas: eis que o Nilo é meu, eu fiz para meu uso e deleite. Todavia, colocarei anzóis em teu focinho, e farei os peixes dos teus ribeiros se apegarem às tuas escamas, ó Egito. Eis que eu mesmo te sacarei dos teus riachos, com todos os peixes presos à tua carcaça. Eis que te abandonarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus ribeiros. Cairás, pois, em campo aberto. Não serás recolhido nem sepultado. Eu te darei para alimento aos animais selvagens e às aves de rapina do céu. Deste modo, todas as pessoas que vivem no Egito saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, porquanto tens sido como um bastão feito de junco para a nação de Israel. Assim que eles te pegarem com a mão, tu te racharás todo, e lhes rasgaste os ombros. E quando tentaram se apoiar em ti, tu não os suportaste e quebraste, provocando grande tremor e paralisia às costas deles. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano e eterno Deus: eis que trarei uma espada de juízo sobre ti, e exterminarei todas as pessoas e animais que estiverem no meio de ti. A terra do Egito se tornará apenas um monte de entulho sobre o deserto, e assim ficarão sabendo que eu sou Yahvé, o Senhor, porquanto proclamaste: o Nilo é meu, eu o construí. Eis que estou contra ti, e indisponho-me também contra todos os teus regatos, e deixarei todo o Egito sob desgraça, uma terra arrasada, deserta e absolutamente solitária, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira de Cush, Etiópia. Sendo assim, nenhum pé humano ou parte de animal pisará sobre as tuas terras, tampouco será batida por um período de 40 anos. Farei do Egito uma nação desolada, em meio a uma terra completamente arrasada e sem vida, e as suas cidades ficarão em ruínas durante 40 anos. Então espalharei egípcios entre as nações pagãs e os dispersarei pelos muitos países da terra. Entretanto, assim promete Yahvé, o Senhor Deus: ao final de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre todas as nações entre as quais foram expatriados. Eu mesmo os trarei de volta do exílio deles e os farei retornar a Patros, ao Alto Egito, a terra dos seus pais e antepassados. E ali constituirão um reino humilde. Sim, será o menor e mais fraco dos reinos, e nunca mais se arrogará, e se exaltará sobre qualquer outra nação.
Eis que eu farei o novo Egito tão limitado que jamais conseguirá dominar sobre as nações. O Egito não mais contará com a confiança da casa de Israel, mas a sua malignidade será lembrada sempre que Israel tentar buscar no Egito algum tipo de cooperação. E assim eles saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano Deus. Nabucodonosor conquista o Egito. Então, no ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, Yahvé, o Senhor, falou comigo novamente nestes termos: Ó querido homem mortal, filho do homem, escutai bem. Eis que Nabucodonosor, rei da Babilônia, conduziu o seu exército numa batalha acirrada contra Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregar tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram em carne viva. Todavia, nem Nabucodonosor nem o seu exército conseguiram qualquer recompensa com a campanha que ele deflagrou contra o rei de Tiro. Por isso, assim declara Yahvé, o seu Deus: entregarei a terra do Egito nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim ele saqueará toda a riqueza dessa nação, tomará o seu despojo e retribuirá ao seu exército. Eu mesmo lhe dei o Egito como pagamento pelo serviço que ele me prestou, pois, de fato, trabalhou para mim. E eu o retribuí, entregando-lhe a própria terra do Egito. Palavra do Eterno e soberano Yahvé. Portanto, naquele dia farei com que desabroche o chifre, poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então todos entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. Um clamor de lamento pelo Egito. E a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, profetiza e dize: Eis que assim declara Yahvé, o Senhor Deus. Clamai e lamentai, dizendo: Ai, ai, eis o dia. Porquanto se aproxima depressa o dia de Yahvé. Sim, o dia do Senhor está muito perto. Será um dia escuro, coberto por nuvens de castigo. Um tempo de juízo e condenação para todas as nações pagãs. Primeiro a espada descerá sobre o Egito, e grande angústia será sentida em toda Cush, Etiópia. Quando os mortos começarem a tombar no Egito, sua riqueza como nação lhe será sacada, e os seus alicerces serão todos despedaçados. A Etiópia, e Fute, Lude, e toda a Arábia, Cube, Líbia e os povos aliados do Egito cairão pela espada juntamente com eles. Assim diz Yahvé: todos quantos apoiam o Egito também cairão. A arrogância de seu poder fracassará. Tombarão ao fio da espada desde Migdol até Sevene, assegura o eterno Deus. E ficarão desolados no meio das terras destruídas, e as suas cidades serão como entulho no meio do deserto. Então entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Quando eu atear poderoso fogo ao Egito, e quando todos os que cooperavam com ele forem exterminados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para apavorar os etíopes, que hoje se sentem tranquilos. Então a angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso ocorrerá. Portanto, assim diz o soberano Yahvé, o Senhor: eis que destruirei por completo a população do Egito, por intermédio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais cruel e sanguinária, serão conduzidos para destruir a terra. Eles empunharão suas espadas contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu mesmo haverei de secar os ribeiros do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei devastada essa terra e tudo o que nela existe. E tenho dito, palavra de Yahvé. Assim diz o eterno soberano Yahvé: eis que aniquilarei todos os ídolos, e exterminarei as imagens idólatras que há em Nof, Mênfis. Não haverá mais príncipes nas terras do Egito, e espalharei o temor por toda a terra. Arrasarei Patros, o alto Egito, incendiarei Zoã, e executarei meu juízo e castigo contra Nó, Tebas. Derramarei o meu furor sobre Simpelúzio, a fortaleza do Egito, e destruirei completamente a população de Tebas. Também atearei fogo em todo o Egito. Pelúzio ficará sob enorme aflição. Tebas será devastada por grande tempestade.
e Mênfis sofrerá constantes ataques. Os jovens de Aven, Heliópolis e de Pi-Vesete, Bubastes, morrerão todos ao fio da espada, e todos os sobreviventes das cidades serão levados para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia sobre Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. Ali mesmo a sua arrogância e poder ruirão e chegarão ao fim. De uma hora para outra ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados serão levados ao cativeiro. Assim eu expressarei o meu juízo e castigarei o Egito, e todos ali saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Deus quebra o braço do poderoso. No 7º dia do 1º mês do 11º ano do nosso exílio, veio uma vez mais a palavra de Yahvé a mim nestes termos. Ó querido filho do homem, eis que quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Todavia não foi enfaixado para que sare, tampouco lhe colocaram uma tala para fortalecê-lo o suficiente para poder manejar sua própria espada. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano. Eis que me coloco contra o faraó, rei do Egito, e destroçarei seus 2 braços, o bom e o forte, e o que já está quebrado, e farei cair a espada da sua mão. Então espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei por muitas terras. Por outro lado, fortalecerei os braços do rei da Babilônia e colocarei a minha espada nas mãos dele. Todavia quebrarei os braços do faraó do Egito, e este gemerá diante dele como um homem ferido de morte. Eis que sustentarei os braços do rei da Babilônia, porém os braços do faraó penderão inertes, sem força. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles entenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Eu mesmo espalharei o povo egípcio entre as nações, e os dispersarei entre todos os povos. Então eles ficarão sabendo que eu sou Yahvé, o Senhor.